Olá pessoal, salve Maria, Deus abençoe. Viva Cristo Rei. Antes de vocês julgarem, né, porque eu estou trazendo um vídeo aqui de um frei que é da Teologia da Libertação, esse vídeo é mais para analisar algumas questões que envolvem a Canção Nova, mas também o tratado com a Santa Sé, que foi assinado na época entre o governo Lula, né, e o Bento XVI. Acompanhando as redes sociais, teve um acontecimento na semana passada que me impressionou muito. Não é um costume meu comentar nada sobre atividades evangelizadoras, mesmo daquelas que eu discordo, porque mesmo discordando eu admito legitimidade e dentro da pluralidade do catolicismo acho que cabe muita coisa. Mas, acompanhando a situação da Canção Nova, que é um instrumento de evangelização, é uma nova comunidade religiosa que existe lá em São Paulo, nunca dei muita bola, nunca me preocupei muito, mas vi que agora eles estão com um problema com o Ministério Público de São Paulo. Até aí, tudo bem, eles que resolvam o problema deles lá com o Ministério Público, peçam orações, não tenho nada que ver. Mas daí apareceu uma jovem, não sei se diretamente vinculada, mas aparece claramente a imagem da Canção Nova, e essa jovem disse uma porção de inverdades. Eu me senti acusado pelo que ela disse. Eu não tenho nada que ver com o Ministério Público de São Paulo, não tenho nada que ver com a Canção Nova e com os problemas que eles têm. Mas todos nós que atuamos na pastoral popular da Igreja Católica Apostólica Romana do Brasil, eu sou religioso franciscano. Aqui, essa imagem que vocês estão vendo aqui, é uma casa de inserção no meio rural. Nós somos 4 freis que estamos aqui, convivendo com os pequenos agricultores, com os assentados da reforma agrária, procurando testemunhar o Evangelho de Jesus, trabalhando pelo reino de Deus, tentando vivenciar a experiência franciscana aqui junto com os agricultores. E o que a menina disse não é aceitável. Porque tem esse problema da Canção Nova, ela já imaginou 1000 perseguições e disse que isso é culpa da teologia da libertação. Eu sou da teologia da libertação. E nem sabia que estava acontecendo isso. Aí acusou o padre Júlio Lancelotti. O que o padre Júlio Lancelotti tem a ver com os problemas da Canção Nova? E até o Santuário Nacional. No contexto recente, a Canção Nova é um movimento carismático que foi fundada como um contraponto à teologia da libertação. A teologia da libertação é um movimento que tenta transformar a igreja em um braço ideológico. Geograficamente, a sede da Canção Nova fica muito próxima de Aparecida, o nosso santuário nacional, que infelizmente foi tomado pela teologia da libertação e completamente desvirtuado da sua finalidade verdadeira. Assim, a Canção Nova acaba sendo um contraponto direto àquilo que representa a teologia da libertação. Pouco tempo atrás, uma evangelizadora da Canção Nova criticou o padre Júlio Lancelotti, que é ligado à teologia da libertação. E vejam só, ele recebeu o apoio quase imediato de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal. Menina, não sei teu nome, não sei quem você é, talvez você veja esse meu vídeo. Mas é feio uma menina jovem como você, tão alienada, destilando tanto ódio e dizendo coisas tão sem sentido. Gente, o Estado é laico. E é bom que seja. Ou vocês querem, de novo, voltar para os estados pontifícios, ou as teocracias. As teocracias são coisas do passado. E o que me parece que está acontecendo com a Canção Nova? Eles são geridos por uma fundação. As fundações são fiscalizadas e acompanhadas pelo Ministério Público Estadual de São Paulo, que não tem nada de teologia de libertação. A maior parte dos procuradores de São Paulo são conservadores do ponto de vista político, são técnicos do ponto de vista jurídico. Então não tem nada de perseguição, de teologia de libertação, de santuário nacional, nada. O que eu acho que pode estar acontecendo é que o Brasil assinou um acordo com a Santa Sé. Inclusive foi o Papa Bento XVI que assinou esse acordo com o presidente Lula, a pedido da Santa Sé. E esse acordo mudou o Estatuto das Organizações Religiosas no Brasil, e isso foi para o Código Civil. Leia lá o artigo 44 do Código Civil, que está tudo explicadinho lá. Todas as organizações religiosas do país se adequaram a esse novo estatuto jurídico, que está previsto no acordo e está incorporado no Código Civil, que as organizações religiosas têm que ter o seu estatuto próprio enquanto organizações religiosas.
Organizações da sociedade civil inspirados no Evangelho, inspirados na fé, são organizações da sociedade civil e não pode fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, por mais que nós achemos legítimo. Então, o que eu acho que aconteceu? Todas as organizações, todas as dioceses, ordens religiosas, até mosteiros, se adequaram ao novo código. Me parece que eles não. E agora nos acusam porque eles não se adequaram. Façam o dever de casa, Canção Nova, sentem com o Ministério Público Estadual de São Paulo, façam um TAC, termo de ajustamento de conduta, procurem uma assessoria jurídica qualificada, capacitada, não teimem no erro, e se quiser teimar no erro também pouco me importa. Se tiverem razão jurídica e provarem na justiça, pouco me importa. O que não pode é acusar quem não tem nada que ver com a derrapada jurídica e administrativa de vocês. Muito menos nós da Teologia da Libertação, nem Padre Júlio Lancelotti e muito menos o Santuário Nacional de Aparecida. Tá bom, gente? Precisava dizer isso, porque às vezes a gente não pode calar. E falar dessa maravilha, que é 700 mil pessoas rezando o terço às 4 horas da madrugada, com o Frei Gilson, que também entrou nessa onda. Veja o Frei Gilson, por exemplo. Diante da situação do Frei Gilson, de poder fazer com que 700 mil pessoas estejam em oração 4 horas da madrugada, teve suas redes sociais bloqueadas. Achando que o mundo está contra eles, né? Olha, gente, que rezem terço às 4, às 5, às 3, não tem nada a ver com isso. Minha mãe tinha dias, nos últimos dias da vida da minha mãe, ela rezava 8 terços por dia, porque ela rezava um terço para cada filho. Não tem problema rezar terço. Agora tenho consciência que lá no juízo final, quando Jesus perguntar para nós, não vai ser quantos terços rezou, mas o que fizemos com os pobres, com os doentes, que passam fome, com os sem casa, os peregrinos, os abandonados, com esses que estão na beira da estrada, muitas vezes, que sofrem e que são o próprio Jesus. Aliás, esse é um dos fundamentos da teologia da libertação. Pessoal da Canção Nova, resolvam os problemas de vocês e deixem nós fora dessa, e não põe uma menina aí falar as besteiras que vocês não têm coragem de falar, para iludir a população numa coisa que vocês é que estão errados. Corrijam, se ajeitem e que Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês. Aquele primeiro governo Lula lá. Porque essa questão da Canção Nova envolve aquela situação. Essa situação, né, de assinatura entre o governo brasileiro, a Santa Sé, na época, Bento XVI era o Papa e o Lula era o presidente. Então, pessoal, sobre a questão de Júlio Lancelotti, Santuário da Aparecida e a Canção Nova, se há perseguição ou não, enfim, eu não entendi muito essa questão. O que eu sei é que a questão da Canção Nova tem a ver com o Tratado da Santa Sé, como o Frei falou, mas assim, eu também queria falar um pouco a respeito da questão, como ele fala, né, franciscano e da teologia da libertação. Enfim, eu fico percebendo o seguinte, né, a questão de falar do Frei Gilson, do texto e tal. Parece que às vezes essa questão social de ajuda aos pobres e tal está além da questão de rezar, da questão de buscar essa questão mais ortodoxa, não sei, ou uma questão mais que envolveria também, na minha visão. Então, pessoal, eu não sei se essa questão da polêmica de Júlio Lancelotti, Canção Nova e o Santuário da Aparecida, parece que realmente não tem nada a ver, entendeu? Eu acho que assim, a Canção Nova tem as questões lá, mas o Júlio Lancelotti e o Santuário da Aparecida não tem muito a ver nessa história. Mas o que me deixa intrigado na fala do Frei é que assim, a questão social parece se sobressair em relação à busca por algo mais ortodoxo, talvez, não sei se essa seria a palavra, de buscar realmente algo mais alinhado à doutrina. Então, parece que por vezes a questão social, tudo bem se você fazer uma questão social e se você tiver talvez em algum pecado mortal, não, será que existe pecado mortal nesse contexto? Enfim, então parece que é um mero socialismo. Então parece que às vezes eu sinto assim nas falas
de alguns padres, alguns freis, sem querer julgar, evidentemente, que a questão social é o que mais importa. Não importa se você realmente frequenta a missa, ou se você reza, ou se você segue os sacramentos, ou segue os mandamentos, né? A questão de ajudar ali e tal as pessoas, reforma agrária, como ele disse, parece que vale mais. Então isso que me chamou um pouco a atenção no vídeo. Mas sobre a Canção Nova, a gente tem que analisar com calma, não apontar, por exemplo, é o Padre tal, Júlio Lancelotti, é o Santuário da Aparecida. Eu acho que as questões da Canção Nova pertencem às questões da Canção Nova, porque tem, por exemplo, eles recebem emendas parlamentares sem entrar no mérito, mas tem a questão política relacionada ali. Então, a obra da Canção Nova não deve acabar. Evidentemente, ela tem que fortalecer cada vez mais. Mas tem coisas que a população às vezes não sabe e precisa saber. É a própria Canção Nova que tem que esclarecer e tem que ficar mais forte em relação a essas questões. E não simplesmente ajudar político X ou Y, mas fortalecer naquilo que ela realmente é. E seguir juridicamente o que foi assinado na época por Bento XVI e o governo Lula. É um problema? Não sei se é um problema. A questão é que existe esse tratado da Santa Sé. E é isso, eu espero que esse vídeo... Eu vou deixar um link aqui sobre o que é esse tratado da Santa Sé para você ler. E para você entender o que é. Porque talvez as pessoas pensem, mas o que é isso, afinal? As pessoas têm que ler, têm que estudar, têm que saber o que é. Porque o Bento XVI na época, o governo Lula existe realmente esse tratado, mas como é que se configura? Como é que essas instituições religiosas elas estão se adaptando a isso? Então é isso que as pessoas têm que procurar saber também, não ficar só achando que é culpa de X ou culpa de Y, mas também tem que entender juridicamente o que é isso, afinal.